O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa.
É um momento especial para nós compartilharmos sobre Jesus, sobre o Evangelho e tudo o que ele tem feito na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Nós estamos numa série muito legal chamada Reset. No outro domingo nós falamos sobre perdão. E eu sei que foi um momento complicado, complexo, porque perdoar é uma tarefa difícil dentro do nosso coração. Mas nós percebemos que a gente carrega muitas vezes rancor, mágoa, esse sentimento de justiça própria, que não é o que Deus espera de nós. Então, nós entendemos que quando Jesus nos ensina a perdoar, ele não está colocando um fardo sobre nós, na verdade ele está oferecendo alívio. Então, a gente aprendeu sobre como resetar isso. Nesse domingo que se passou agora, a gente falou sobre ansiedade. Eu não sei de você, mas eu, em alguns momentos da minha vida, eu luto contra a ansiedade. E a pergunta que fica é, o que é ansiedade? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ansiedade não é um sinal de falta de fé. Muitas vezes as pessoas acabam falando isso e até mesmo pregando sobre isso, dizendo que a ansiedade é falta de fé. Não, não é. A ansiedade, na verdade, ela é um sinal de que a gente precisa nos lembrar em quem nós colocamos a nossa fé. E esse é um ponto que nós precisamos entender, porque muitas das vezes as batalhas ao qual nós passamos, as maiores lutas, as pessoas que estão na nossa volta, elas não percebem ou elas não veem, porque as maiores batalhas que nós lutamos é dentro da nossa mente. Você sabe do que eu estou falando, as lutas que você passa no dia a dia, e eu quero já encorajar aqui você a ler agora em grupo Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da ansiedade. Bom, nós acabamos de ler esse texto tão importante do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, e a pergunta que fica para nós é o que fazemos quando nos vemos lutando contra a ansiedade? Só que é interessante a gente entender o contexto que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, pregando essa mensagem, trazendo esse texto tão especial para nós, mas ele está escrevendo sobre se alegrar, como nós acabamos de ler, diante de uma prisão. Ele está preso, ele está acorrentado e ele não sabia o que ia acontecer com ele. Há um julgamento aqui nesse contexto que iria acontecer. Então, se tem alguém que poderia estar ansioso ou com algum problema emocional, nesse contexto era o apóstolo Paulo. Só que aqui ele traz uma palavra tão poderosa para nós, dizendo alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Você vê que ele dá ênfase sobre essa alegria, alegrem-se. E então ele vai dizer no versículo 6 algo muito especial. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. O que é ansiedade? É uma resposta muito complicada para nós darmos, assim, não é uma resposta tão fácil, porque a ansiedade ela pode ser fisiológica, ela pode ser emocional, ela pode ser situacional, mas ela também é espiritual. Então, o que eu quero, de forma breve aqui, é fazer você entender um pouco do que nós compreendemos nesse domingo como ansiedade. Por exemplo, você tem um carro, às vezes, e você percebe que acende alguma luz no painel do seu carro, e com certeza isso te deixa preocupado, porque você sabe que acendendo uma luz, algum problema está acontecendo. O problema não é a luz, o problema é o que está acontecendo naquela sinalização, e então a gente sabe que quando acende uma luz no carro, há algum problema em algum lugar, alguma parte do carro, então nós devemos levar esse carro para aquelas pessoas que entendem disso, para a pessoa que desenvolveu o carro, a concessionária correta, para que eles resolvam a situação. A gente entende então que a ansiedade é esse sinal de alerta, essa luz que acende em nós, dizendo que é hora de orar, dizendo que nós devemos ir então até aquele que nos criou, para que nós possamos encontrar paz. A ansiedade é o sinal de alerta de que é hora de orar. Então, eu já quero propor aqui uma primeira pergunta dentro desse contexto da ansiedade, para que nós possamos responder em grupo. O que normalmente te deixa mais ansioso no dia a dia? Responda isso em grupo agora. Eu espero que você não tenha sido tão ansioso assim nas respostas e que você tenha respondido com um pouquinho mais de calma. Mas o fato é que o que nós estamos aprendendo aqui é algo que acontece no dia a dia em todas as pessoas.
Em algum momento da sua vida você vai lutar, seja com ansiedade, com algum sentimento, e nós precisamos estar dentro da palavra, confiando na palavra de Deus, para entender como nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Continuando aqui, Filipenses diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, a gente entendeu aqui, e aqui ficou uma frase interessante dessa mensagem, é que se é grande o suficiente para se preocupar, é grande o suficiente para orar. Se o problema ao qual você está passando, a dificuldade que você está lutando é grande o suficiente e te gerou preocupação, então é grande o suficiente para que você possa começar a orar. Se está na sua mente, está consumindo sua mente, saiba que está no coração de Deus. Deus quer ajudar você, nesse momento, a você vencer essa luta que você está passando. Então, talvez se você está preocupado com seus estudos, você está preocupado com a sua família, você está preocupado com uma questão médica, você precisa orar. Se está na sua mente, está no coração de Deus. Leve esses pedidos até Deus. E aí que muitas vezes as pessoas perguntam, como eu faço para orar? Como eu devo orar? E aqui nós entendemos que Paulo ele foi enfático dizendo o seguinte, ele está dizendo, ore sobre tudo, tudo. Deus ele se preocupa com isso e você pode orar por tudo, apresente os seus pedidos a Deus. A gente entendeu nessa mensagem que no grego, o entendimento dessa parte do versículo de apresentar os pedidos a Deus é deixe suas necessidades serem conhecidas. Ou seja, nós apresentamos os pedidos a Deus, nós deixamos essas necessidades serem conhecidas diante de Deus. E como a gente faz isso? Nós falamos com Deus do nosso jeito, do seu jeito, da forma que você gosta de orar. Talvez falando mais alto, talvez falando mais baixo, talvez em lágrimas, talvez até mesmo escrevendo a sua oração, talvez muitas vezes explodindo de raiva, talvez explodindo com os sentimentos que estão aí. Mas Deus quer ouvir a sua oração. E nós entendemos então que a ansiedade é esse sinal de alerta para nós irmos até aquele que nos ama, ir até aquele que nos criou, ir até aquele que pode nos ajudar, porque é um sinal nos avisando que é hora de orar. Finalizando aqui, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 e 7, diz, portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se você hoje se sente para baixo, se você hoje se sente esgotado, se hoje alguma coisa está te preocupando, deixando você ansioso, é hora de você saber que você precisa estar debaixo dessa mão poderosa de Deus. Esse Pedro que está dizendo aqui é aquele Pedro que foi andar por sobre as águas, que ao olhar as coisas ao redor, começou a afundar. E a mão de Jesus o tirou dali para que ele não afogasse. Nós precisamos, no momento em que estamos nos afundando, nos afogando nos problemas, estender a nossa mão e dizer, Jesus, eis-me aqui, eu me rendo. E quando nós nos rendemos, nós vencemos em Cristo Jesus. O que é interessante no Evangelho é que se render é ter a vitória através de Jesus. No mundo lá fora, se render é derrota. No Evangelho, se render é o início da minha vitória e da sua vitória. Isso é muito interessante. Guarde isso. Nós nem sempre temos o poder de controlar, mas nós sempre temos o poder de nos render. Se renda hoje a Cristo Jesus. Se renda hoje a Ele. Permita que esse momento de ansiedade ao qual você está vivendo seja agora reduzido e você possa continuar caminhando, confiando em Jesus, porque Ele cuida de nós. Eu quero propor uma última pergunta e então passar a palavra aos nossos líderes. O que significa para você lançar a ansiedade nas mãos de Deus? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Passo a palavra aos nossos líderes para que eles possam dar continuidade, orar juntos, que vocês possam ter esse tempo de comunhão também muito gostoso. E nós nos encontramos no próximo domingo, às 10 horas, às 7 horas da noite. Uma coisa, se tem alguém aí agora nesse CR Casa que não se batizou nas águas, dá o nome ainda hoje aí. Líder, aproveita esse momento, encoraje, explique detalhadamente o que é o batismo e o que Deus fez na sua vida através do batismo. E você que não se batizou, dá o teu nome, aproveite. No dia 5 de outubro, na celebração da noite, 7 horas da noite, nós vamos ter o nosso batismo e vai ser muito legal ter você aqui participando com a gente. Tá bom? Deus abençoe, um grande abraço